Leitura do livro O Conhecimento do Santo, de A.W. Tozer, capítulo 8. A infinitude de Deus. Nosso Pai Celestial, permite-nos ver Tua glória, ainda que do abrigo na fenda da rocha e sob a proteção de Tua mão. Qualquer que seja o custo para nós em perda de amigos, bens ou dias de vida, permite-nos conhecer-te como Tu és, para que possamos adorar-te devidamente. Em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O mundo é maligno, o tempo se aproxima e a glória de Deus abandonou a igreja, assim como a coluna de fogo levantou-se da porta do templo às vistas do profeta Ezequiel. O Deus de Abraão retirou sua presença consciente do meio de nós e outro Deus desconhecido de nossos pais está colocando-se à vontade em nosso meio. Nós criamos este Deus e, por tê-lo criado, podemos compreendê-lo como o criamos. Ele é incapaz de nos surpreender, de nos impressionar, de nos espantar ou até de nos superar. O Deus da glória, por vezes, se revela como um sol que aquece e abençoa, sem dúvida, mas frequentemente também para espantar, impressionar e cegar, e só depois curar e conceder visão permanente. Este Deus de nossos pais deseja ser o Deus da raça que deles descende. Precisamos apenas preparar-lhe uma habitação em amor, fé e humildade. Basta desejá-lo o suficiente para que ele venha e se manifeste a nós. Devemos permitir que o pensador santificado nos exorte? Ouçamos Anselmo, ou antes atentemo-nos às suas palavras. E agora, ó homenzinho, foge um momento às tuas ocupações, esconde-te um pouco dos teus pensamentos tumultuosos. Atira fora agora os teus pesados cuidados e deixa para depois os teus laboriosos trabalhos. Reserva um pouco de tempo para Deus e repousa nele por instantes. Entra na cela da tua alma, expulsa tudo, exceto Deus, e o que te ajuda a procurá-lo. Fechada a porta, procura-o. Diz agora, ó meu coração, todos dizem agora a Deus, busco o teu rosto, Senhor, eu procuro. De tudo que se pode pensar ou dizer a respeito do Senhor, sua infinitude é o conhecimento, é o conceito mais difícil de compreender. A mera tentativa de concebê-lo já pareceria ser contraditória por si só, pois implica encetar um trabalho que já de saída sabemos ser incapazes de concluir. É, entretanto, necessário tentar, pois as Sagradas Escrituras ensinam que Deus é infinito e, se aceitamos seus demais atributos, é preciso que aceitemos este também. Devemos perseverar na busca desta compreensão, sem nos deixar desanimar pela dificuldade do caminho ou pela ausência de atalhos. A vista melhora à medida que subimos e a jornada não é para os pés, e sim para o coração. Busquemos, portanto, aqueles transes de pensamentos e ascensões da mente, que aprouver a Deus nos conceder, sabendo que o Senhor pode derramar visão sobre os cegos e sussurrar a beber e infantes verdades jamais imaginadas pelos sábios e prudentes. Agora o cego verá e o surdo ouvirá. Agora podemos esperar receber os tesouros obscuros e as riquezas ocultas dos lugares secretos. Infinitude significa ausência de limites e é obviamente impossível que uma mente limitada compreenda o ilimitado. Serei obrigado neste capítulo a pensar um passo aquém daquilo sobre o que escrevo, e o leitor irá precisar pensar em um grau abaixo daquilo que está tentando pensar.
Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus! Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis seus caminhos! O motivo para esse nosso dilema já surgiu antes. Estamos tentando visualizar uma maneira de ser que nos é completamente estranha e inteiramente diferente de qualquer coisa que tenhamos conhecido neste mundo familiar de matéria, espaço e tempo. Aqui e em todas as nossas meditações quanto às qualidades e à essência de Deus, escreveu Novaciano. Ultrapassamos nossa capacidade de concepção e a eloquência humana é incapaz de expressar um poder do tamanho de sua grandeza. Perante a contemplação e a expressão de sua majestade, toda eloquência se cala, todo esforço mental é débil, pois Deus é maior do que a mente. Sua grandeza é inconcebível. Não, pois, se fosse possível concebermos sua grandeza, ele seria menor do que a mente capaz de formar tal conceito. Ele é maior do que qualquer linguagem e declaração alguma é capaz de expressá-lo. Na verdade, se algo pudesse expressá-lo, Deus seria menor do que o discurso humano através do qual ele pudesse ser expresso e tudo que ele é pudesse ser compreendido. Todos os nossos pensamentos sobre ele serão menores do que ele, e mesmo o nosso discurso mais elevado não passa de trivialidade comparado a ele. É uma pena que a palavra infinito nem sempre seja empregada em seu significado preciso, sendo, ao invés disso, utilizada descuidadamente para significar muito, tal como quando dizemos que o artista coloca um infinito cuidado em sua pintura, ou que o professor demonstra infinita paciência com seus alunos. Trata-se de uma palavra que, ao pé da letra, não poderia ser aplicada a nada que tenha sido criado e a ninguém além de Deus. Assim, discutir se o espaço é ou deixa de ser infinito não passa de um jogo de palavras. A infinitude pertence apenas a um. Não há como existir um segundo. Quando dizemos que Deus é infinito, queremos dizer que ele não conhece limites. No que quer que Deus seja e em tudo que Deus é, ele é sem limites. E aqui novamente devemos abandonar o significado popular da palavra riqueza infinita e energia ilimitada. São outros exemplos do uso descuidado das palavras. É claro que nenhuma riqueza é infinita e nenhuma energia é sem limites, a não ser em referência à riqueza e à energia de Deus. Mais uma vez, dizer que Deus é infinito equivale a dizer que ele é imensurável. Medida é uma forma que as criaturas utilizam para dar conta de si mesmas. Ela descreve limitações, imperfeições e não pode ser aplicada a Deus. Peso descreve a atração gravitacional que a Terra exerce sobre a matéria. Distância descreve intervalos entre corpos no espaço. Comprimento significa extensão no espaço, além de outras medidas familiares como as que se utilizam para líquidos, energia, som, luz e quantidades. Também tentamos medir qualidades abstratas, falando sobre fé grande ou pequena, alta ou baixa, inteligência e talentos abundantes ou escassos. Não é evidente que isto tudo se aplica, nem poderia se aplicar a Deus? É a maneira como enxergamos a obra de suas mãos, mas não como vemos. Ele está acima dessas coisas, fora e além delas. Nossos conceitos de medida abarcam montanhas e homens, átomos e estrelas, gravidade, energia, números, velocidades, mas jamais a Deus.
Não podemos falar em medida, quantidade, tamanho ou peso quando nos referimos a Deus, pois tudo isso indica proporções e não há proporções em Deus. Tudo que Ele o é sem crescimento, adição ou desenvolvimento. Nada em Deus é mais ou menos, grande ou pequeno. Ele é o que é em si próprio, sem caracterização possível em pensamento ou palavra. Ele simplesmente é Deus. É possível que nas insondáveis profundezas do ser divino existam atributos sobre os quais nada sabemos e que nem sequer possuam significado para nós, da mesma forma que os atributos de misericórdia e graça não fazem sentido pessoal para os serafins ou querubins. Estes seres santos podem conhecer essas qualidades de Deus, mas são incapazes de compreender sua aplicação, uma vez que, por não ter pecado, não têm necessidade da graça e da misericórdia de Deus. Igualmente, pode ser que existam e tenham certeza de que seja o caso outros aspectos do ser essencial de Deus que ele não revelou sequer aos seus filhos salvos e iluminados pelo Espírito. São como o lado escuro da lua. Sabemos que existe, mas nunca foi explorado. Nem exerce qualquer influência sobre os homens na terra. Não há motivo para tentar descobrir aquilo que não foi revelado. Basta sabermos que Deus é Deus. Teu próprio ser eternamente cheio de tua própria chama. Em ti destilam sons sem nome, sem a adoração das criaturas, sem velar tua face, ó Deus, eternamente o mesmo. Frederick W. Weber. Mas a infinitude de Deus nos pertence e nos é dada a conhecer para nosso proveito eterno. Mas o que ele significa para nós, além das maravilhas de meditarmos a seu respeito? A resposta é muito, de todas as formas e ainda mais à medida que conhecemos melhor a nós mesmos e a Deus. Sendo a natureza de Deus infinita, tudo o que provém dela também é infinito. Nós, pobres criaturas humanas, somos constantemente frustrados por limitações internas e externas que nos são impostas. Os dias e anos da nossa vida são poucos e rápidos como o fuso do tecelão. A vida é um ensaio curto e frenético para um concerto no qual não estaremos presentes. No exato momento em que parecemos ter alcançado certo grau de habilidade, somos forçados a repousar nossas ferramentas. Simplesmente não há tempo o bastante para que pensemos, executemos ou nos tornemos aquilo que a constituição de nossa natureza indica sermos capazes. Quão completamente satisfatório é desligar-nos de nossas limitações e voltar-nos a um Deus que não as possui. Anos eternos estão em seu coração. Para ele, o tempo não passa, permanece. E aqueles que estão em Cristo compartilham dessas riquezas de tempo infinito e anos infindáveis. Deus jamais se apressa. Ele não tem prazos a cumprir. Saber disso é suficiente para que aquietemos nosso espírito e acalmemos nossos nervos. Para os que não estão em Cristo, o tempo é uma besta devoradora, mas diante dos filhos da nova criação, ele se senta, ronrona e lambe suas mãos. O inimigo da velha raça humana se torna um amigo da nova, e as estrelas, cada qual em sua órbita, lutam pelo homem que Deus se deleita em honrar. Isso é algo que podemos aprender sobre a infinitude divina. Mas ainda há mais. Os dons de Deus na natureza possuem limitações. São infinitos porque foram criados, mas o dom da vida eterna em Cristo Jesus é tão ilimitado quanto Deus. O cristão possui a vida do próprio Deus e compartilha da sua infinitude. Em Deus há vida suficiente para todos
e tempo suficiente para dela desfrutar. Tudo que possui vida natural atravessa seu ciclo do nascimento à morte e então deixa de existir. Contudo, a vida de Deus se volta sobre si própria e jamais cessa. E nisto consiste a vida eterna, em conhecer ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. A misericórdia de Deus também é infinita, e quem já sentiu a dor da culpa interior sabe disso em um nível acima do meramente acadêmico. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado abundante é o terror do mundo, mas a graça abundante é a esperança da humanidade. Por mais que o pecado possa abundar, ele também possui limites, pois é produto de mentes e corações finitos. Mas o muito mais de Deus nos apresenta a infinitude. Em oposição à nossa profunda enfermidade de criatura, está a infinita capacidade de cura de Deus. Através dos séculos, o testemunho cristão tem sido: porque Deus amou o mundo. Resta-nos enxergar este amor à luz da infinitude de Deus. Seu amor é imensurável. Mais do que isso, é ilimitado. Não tem limites, porque não é uma coisa, e sim uma faceta da natureza fundamental de Deus. Seu amor é algo que ele é. E porque ele é infinito, esse amor é suficiente para abarcar em si toda a criação e ainda oferecer espaço para mais 10.000 vezes 10.000 mundos. Este é o Deus que adoramos, nosso amigo fiel e imutável, cujo amor é tão grande quanto seu poder, e nenhum dos dois possui medida ou fim. É Jesus o primeiro e o último, cujo Espírito nos guiará para casa em segurança. O adoraremos por tudo o que fez e confiaremos nele para o que está por vir. Joseph Hart. Aqui concluímos o capítulo 8.